Oi, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 1º de novembro de 2024. Ontem foi o dia 31 de outubro, onde comemora-se a Reforma Protestante. E o Halloween também. Dependendo de onde você mora e de quem você é, qual a sua religião, você comemora uma dessas duas datas aí. Eu quis fazer esse vídeo. Eu queria gravar o vídeo ontem, mas não deu. Então, eu estou gravando hoje. E eu queria falar um pouquinho sobre o que foi a Reforma Protestante. E quero trazer algumas reflexões aqui para nós hoje, beleza? Então, primeiro de tudo, eu não tenho tanto estudo assim sobre o que foi de fato a Reforma Protestante lá na época. Então, eu não vou conseguir falar muito sobre o que exatamente aconteceu naquela época, por volta de 1500, né? Não vou saber explicar muito bem, ok? Beleza. Mas, segundo aquilo que me foi ensinado sobre essa reforma, foi que Lutero não foi o primeiro homem dentro da igreja a achar que tinha alguma coisa errada acontecendo. E alguns vieram antes dele, alguns cardeais, bispos da igreja católica, que na época era a única igreja que existia. Então, você tinha homens da igreja que tinham discordâncias com algumas doutrinas da igreja na época, inclusive antes do século XV. Inclusive, tem um livro muito interessante chamado As Bases Intelectuais da Reforma, de um autor, se eu não me engano, chamado Alistair McGrath. Eu não tenho esse livro aqui. Se Deus quiser, um dia eu vou ter, mas não tenho. E nesse livro, até onde eu sei, ele fala sobre o processo pelo qual as ideias que foram representadas por Lutero foram ganhando vida, né? Então, você tinha ali homens dentro da igreja que entendiam que a prática da igreja estava em desacordo com o que a Bíblia dizia, né? Esse é um assunto bem extenso, tá bom? Eu não vou me delongar tanto aqui para falar sobre isso. Mas eu queria que a gente fizesse pelo menos uma breve reflexão em cima do que foi exatamente essa reforma. Bom, então, por mais que a gente aqui não saiba exatamente tudo o que aconteceu, né, que culminou na Reforma Protestante, a gente, como eu falei, sabe que existiram alguns homens que olharam para a realidade da igreja na época e viam que aquilo ali estava em desacordo com o que a Bíblia dizia. Isso, pelo menos a meu ver, não sei se você vai concordar comigo, isso lembra bastante o que muitos profetas de Israel fizeram. Exemplo, Amós. Amós foi um profeta em Israel que, inclusive, disse: eu não sou profeta, mas ele era assim. E ele falou: olha, vocês da elite estão oprimindo as viúvas de Israel, sendo que a lei, a Torá, que é a lei que foi dada por Moisés ao povo, diz que o povo precisava dar amparo às viúvas e aos órfãos. Então, ele alertou o povo, falou: gente, a Bíblia está mandando uma coisa e vocês estão fazendo outra, tá errado. Outro exemplo, Malaquias. Malaquias, eu não sei em que época exatamente ele viveu, talvez na época do pós-exílio, tá bom? Mas Malaquias a pedido de Deus, né, digamos assim, Malaquias ele chegou para a elite de novo, né, especialmente os sacerdotes da época, e disse: olha, vocês, sacerdotes, estão aceitando ofertas que o povo traz a Deus no templo, ofertas que são ofertas ruins, porque a lei dizia: se você quiser trazer uma oferta de animal a Deus, o animal precisará ser macho, de 1 ano, sem defeito, pererê. Eles levavam animal cego, animal manco, defeituoso. Então Deus, inclusive, manda Malaquias falar para eles: vocês acham que a minha mesa é imunda para aceitar animais cegos, animais mancos? Por acaso vocês acham que a minha mesa é imunda? Experimenta levar uma oferta dessa para o seu
governador para ver como é que ele vai reagir. Aí teria que ver quem que era esse governador, né? Mas... Então, assim, foram caras que disseram que a prática estava diferente daquilo que foi prescrito no texto, a Torá deles na época, né? E de uma forma que para mim é semelhante, você teve aí homens de dentro da igreja que viram que o que estava sendo feito estava diferente do que estava prescrito na Bíblia. Então, de certa forma, dá pra gente dizer, e aí eu estou colocando isso, né? Mas, a meu ver, parece que a gente pode dizer que os profetas, de certa forma, eram reformadores também. Não porque eles queriam mudar a lei, mas porque eles queriam que o povo voltasse a fazer o que a lei mandava. E se algum católico fervoroso está me ouvindo aqui agora, provavelmente vai estar explodindo de raiva, mas eu acho que o que nos resta entender é as queixas que os reformadores fizeram à igreja na época procedem ou não? Porque se elas não procedem, ok. Então, eles não são reformadores de nada, eles só são hereges, né? Sei lá. Mas se essas queixas procedem, então a gente precisa ter bastante calma e enxergar eles mais ou menos como no papel de profetas, como o povo de Israel tinha muitos anos atrás. Não que eles sejam perfeitos, mas a gente precisa ouvir e tentar entender. Então, assim, eu não vou entrar nos pontos aqui, inclusive porque se você nunca leu as 95 teses que Lutero pregou na igreja lá, leia um dia, não precisa ser hoje, mas leia um dia. E provavelmente vão ter muitas teses ali que você vai achar absurdas e você vai discordar também, ok, beleza e tal. Mas o fato é que algumas críticas foram feitas. Muito bem, então eu vou ter calma nessa parte, porque depois eu vou pular para o que eu quero efetivamente dizer e talvez esse salto, esse pulo não seja muito trivial para quem está ouvindo. Eu vou resumir de novo, então. Então, a igreja dizia coisas e fazia coisas que aparentemente, aos olhos de alguns homens, estavam em desacordo com o que a Bíblia dizia. Muito bem. E aí, nisso surgiu a Reforma Protestante. Ou seja, a intenção original não era rachar a igreja. Então, não era uma destruição protestante, beleza? Era uma reforma. Era para que a igreja entrasse em um tipo de acordo e realmente entendesse que algumas das coisas que estavam sendo feitas na época estavam erradas, e o objetivo, até onde eu sei, conforme me foi ensinado, era que a igreja mudasse. Mas, infelizmente, não foi assim e acabou existindo um racha na igreja e daí para frente surgiram outras igrejas cristãs, né? E como que é o nosso mundo hoje? Bom, o nosso mundo hoje é um mundo onde existe uma infinidade de igrejas cristãs diferentes, com denominações diferentes, e parece que cada uma tem uma doutrina diferente. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, alguém, em algum momento, há centenas de anos atrás, viu que a igreja católica fazia coisas que, aos olhos dele, estavam erradas, porque estavam diferentes do que a Bíblia mandava. E essa pessoa, ou essas pessoas, decidiram criar uma nova igreja porque elas estavam dispostas a fazer o que a Bíblia mandava, diferentemente da igreja que existia até então. Tá. Só que passou-se algum tempo e foram surgindo várias igrejas. Então, por que foram surgindo várias igrejas? Por que não rachou e ficou só uma outra? Poderia ser a igreja católica e uma outra igreja X. Mas não, foram várias que foram surgindo. E por que surgiram várias? Até onde eu sei é porque sempre que algum intelectual de alguma igreja
passava a discordar da doutrina daquela igreja específica, ele rachava com aquela igreja e criava uma nova. E assim, hoje em dia a gente colhe os frutos disso, porque existem várias igrejas. Então vamos supor que eu estou numa igreja, qualquer igreja que seja, Assembleia, Maranata, Batista, Presbiteriana, não importa. Vamos supor que eu esteja em uma igreja e eu esteja estudando a Bíblia paralelamente, por minha conta. E aí eu vejo algumas coisas que a igreja diz que estão diferentes daquilo que eu estou estudando e que eu vejo. Aí eu chego para os líderes da igreja, onde eu sou membro, e digo, olha, pastores e tal, bispos e tal, eu queria falar um pouquinho sobre algumas coisas que a igreja faz ou fala que para mim estão em desacordo com o texto. E isso existe, tá bom? Essas coisas acontecem. Até hoje em dia. Se esse pastor e esse líder está disposto a ouvir o que esse membro tem para dizer e realmente pensar sobre aquilo para dar uma resposta, para que ambos consigam chegar a um ponto comum, legal, porque existiu diálogo e eles trocaram ideias e tal, ok. E digamos que isso aconteça e que mesmo assim esse membro continue tendo discordâncias, assim, veementes com a igreja. O que normalmente as pessoas dizem para quem está nessa circunstância? O que normalmente todo mundo diz é, cara, se você discorda da doutrina da igreja que você frequenta, por alguma razão, então o ideal é que você saia dessa igreja e procure outra que se aproxime da doutrina que você entende ser a certa. E a pergunta de $1 milhão que eu faço agora é, será que é isso que Deus quer de nós? Será que é isso que Deus quer que a gente faça? Porque eu vejo muita gente falando isso e eu até entendo, porque, assim, faz algum sentido, né? Se eu frequento numa igreja que prega contra o que eu acredito, não faz sentido eu ficar ali. Ok, faz sentido. Mas isso responde certas problemáticas, ou seja, é isso que Deus quer de nós? Ele quer que a gente se divida conforme o que cada um pensa e que cada um fique cegamente onde está, sem que existam pontes entre uma igreja e outra? É isso? E eu acho que não é isso que Deus quer de nós, e eu vou ilustrar por que eu acho que não. Então, por favor, abra sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 15. Filipenses é uma carta escrita por Paulo, o apóstolo Paulo, beleza? No 1º século, depois de Cristo. E ele elogia a igreja, beleza? Elogia. Depois, em Filipenses capítulo 3, versículo 2, ele começa a dar algumas advertências para a igreja. Ele vai falar sobre a lei, o espírito, a carne e o espírito, beleza. Lei e graça, carne e espírito, ok, ele vai falar sobre algumas coisas ali. Vai dizer que ele mesmo não chegou no ponto em que ele queria e tal. E no versículo 15, eu vou ler na NVI, está escrito o seguinte, abre aspas, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de um modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Fecha aspas, né? Então a gente leu o versículo 15 e o versículo 16. Agora, a minha dúvida é, se o apóstolo Paulo disse isso, dando a entender, pelo menos numa leitura inicial, que a unidade de pensamento era importante, por que a gente acha normal alguém simplesmente trocar de igreja porque discordou de alguma coisa? Por acaso, a vontade de Deus revelada através do apóstolo Paulo mudou? Mudou? Ah, não, mudou. Agora não é mais assim. É isso? Isso responde? Então, assim, eu vi muitos cristãos ontem que eu sigo nas redes sociais e tal, comemorando a reforma. Porque ontem foi o dia, né, da reforma. Mas, assim,
o que exatamente a gente tem para comemorar hoje em dia? Porque algo que nasceu para ser uma reforma da igreja acabou virando um grande racha da igreja e uma multiplicação de igrejas que têm doutrinas diferentes. E como as igrejas são hoje? Qualquer igreja hoje em dia, pelo menos as que têm nome, né? Elas têm um livrinho chamado Cânones da Igreja, enfim, às vezes pode mudar o nome. E esses cânones dizem, a gente, nessa igreja X ou Y, a gente entende que a Bíblia quer dizer isso, isso e isso. Se a igreja fala isso e não está disposta a mudar o entendimento dela em momento nenhum, por mais que alguém chegue com uma super exegese do texto e mostre que aquilo ali não está correto, se as igrejas protestantes, hoje em dia, têm essa postura rígida de ter os seus próprios cânones, os seus próprios dogmas e não vai mudar independente do texto bíblico, então elas já viraram igrejas católicas. Ponto. Não é a mesma coisa? A católica disse, não, a gente entende o texto bíblico assim, por isso a gente faz coisas X e Y, Z, e acabou. As igrejas protestantes hoje estão iguais. E aí, quando alguém fala alguma coisa, o que é dito é, então troca de igreja. Gente, pô, é isso que Deus quer que a gente faça? Então, assim, às vezes tem gente que fala que eu sou chato, velho. E talvez eu seja chato mesmo, mas eu tô maluco? Eu tô louco? Eu posso ser chato, mas assim, se eu for um chato que tá correto, que tá certo, na forma de pensar, então beleza. Tudo bem, sou chato, mas e aí? A gente vai ficar nessa e todo mundo vai achar normal e bom como as coisas estão hoje em dia? Sabe? Então, eu, sinceramente, cara, não vejo muitas razões. Não estou dizendo que não existem. Não estou dizendo que não existem. Mas eu não vejo tantas razões assim pra se comemorar, velho. Porque a coisa começou bem e depois simplesmente degringolou. E tá assim até hoje. E ninguém faz nada. Então, não vou dizer que ninguém faz nada, mas parece que as pessoas dizem, que bom que a reforma veio e tal, sola escritura e tal. E quando você chega com a escritura e diz que o que ela acredita não tá certo, ela não quer saber que sola escritura é essa, meu Deus do céu. Você tá celebrando o quê, cara? Assim, uma das coisas boas, a meu ver, boas, né? Quem sou eu pra dizer se é bom ou não? Mas eu acho, no meu ponto de vista, uma coisa boa que a reforma trouxe foi a democratização do acesso à Bíblia. Então, cara, se eu tivesse nascido 400 anos atrás, eu muito provavelmente não ia ter acesso à Bíblia não, velho. Eu ia depender do que os caras me ensinassem em algum lugar e já era. Se eu vivesse num lugar onde existia igreja. Se não, Então, assim, cara, que bom que existem muitas Bíblias e que eu tenho uma aqui, eu tenho outra aqui e versões diferentes e meu pai tem mais duas e minha irmã tem mais duas. Beleza, amém. Mas a normalização da multiplicidade de doutrinas cristãs é uma coisa, pelo menos, não sei se a reforma trouxe isso no início, mas é um dos frutos dela, infelizmente. Infelizmente, do meu ponto de vista. Então, se você tá aí, pensa parecido, acha que o que eu falei faz sentido, deixa o like aí no vídeo, beleza? Manda pra alguém que você quer incomodar. Se você achou ruim, dá o dislike aí, mas interage. E assim, eu sinceramente estou aberto, beleza? Se você pensa diferente e tem base bíblica para isso, me fala aqui, escreve. Eu sempre leio o que escrevem, sempre. Se você pensa diferente, não tem base bíblica e não quer mudar, ok, é uma escolha sua, não concordo, não vou te dar ouvidos, não mesmo. Mas se você tem base bíblica, se você tem uma leitura interessante e tal, que mostra que não tem problema nenhum e tal, e que as coisas devem ser assim mesmo, ok, fala aqui, vou ler com o coração aberto, beleza? Muito obrigado. Se você acha meus vídeos interessantes, se inscreva e ative o sininho. E nos próximos dias talvez eu faça mais vídeo do que o normal, hein? Mas esse aí foi um especial Dia das Bruxas.
Fiquem com Deus, tchau.